Muito bem, muito bem, muito bem. Mais um Sistema Solar e Podcast começando. Sim, aqui estamos. É sempre assim, rola um papo antes, Rolou. que eu falo assim, pô, devia ter gravado. Ou não, né? Ou não, né? Hein? Ou não. Hein, Bruno Vicari, como estamos? Tudo bem? Tudo bem. E com você, Tudo Felipe bem. Solari? Obrigado. Obrigado. Eu que tô agradecendo, porque, isso. poxa, te visitar aqui pra mim é uma alegria, uma honra. Já faz um tempinho que você me chamou e hoje, felizmente, eu consegui esse tempo pra vir aqui te visitar e participar do podcast. E a gente tem essa... As pessoas o Solari deve ter conhecido aí o Bruno Vicari há alguns meses Não. e eles conversaram. Não, né? Vica, Me hein? mandou um WhatsApp, um e-mail, não. talvez. Hein, Vica? Ô, Pois Vica. é, o a Vica gente, já entrega. a gente se conhece há muitos anos, eu e o Bruno Vicari, a gente era do colégio, cara. A gente estudou junto, né, Vica? Inclusive, no papo que não estava sendo gravado, a gente estava tentando fazer a conta e arredondando 25 anos, então, que a gente se conhece. 25 anos, cara, que era o Colégio Batista Brasileiro, Batistão. Batistão. Ainda é, né? Ainda é. Ainda é, quase que eternamente. Amigos de bairro, aqueles amigos assim, né, que você tem uma liberdade muito grande. A gente tem uma turma grande de amigos de colégio, né? Acho que grande quando eu digo é o quê? Umas 10 pessoas, 12 pessoas, sim. né? Hoje acho que as pessoas, a gente ainda acaba tendo um contato, acho que todos têm, por causa dessa história, o Facebook, ou a internet, mas acho que nesse caso não é só o amigo ali da curtida, né? Verdade. Mas de realmente ser uma amizade mesmo, como nos velhos tempos. A gente teve uma coisa que se manteve durante muitos anos, inclusive antes das redes sociais, eu acho que o trunfo está aí, que a gente todo ano, no dia 20 de dezembro, a gente se reunia para um amigo secreto. E isso, cara, a vida de muita gente aconteceu muita coisa, mas isso sempre teve. É verdade. E essa é uma coisa muito forte, assim, pra gente ter mantido o grupo. Depois veio o grupo do WhatsApp. Isso. Que reaproximou não só a nossa turma de amigos, como todas as turmas de amigos pelo mundo. Aproximou até demais. E às vezes aproxima, às vezes separa o grupo do WhatsApp. Não, mas eu acho que assim, todo mundo, acho que todas as pessoas têm esse amigo, cara, de infância, que você não vê há muito tempo, mas quando você vê, você pode se abrir e é como se as coisas continuassem as mesmas, independentemente do rumo que cada um tomou. Esses são os amigos de infância. São só os amigos de infância que a gente consegue ter essa liberdade, porque realmente você sente com aquele amigo que era seu amigo desde criança uma conexão que você não sente com outros amigos. Eu acho que esse cara que é ali da infância, ele sabe de onde você veio, ele conhece a sua história, muitas vezes ele conhece a sua família. É isso aí. E isso acaba criando uma intimidade maior. Chama sua mãe de tia. Exato. Já dormiu na sua casa, Total. você às vezes já dormiu na casa dele, já Total. viajou junto, já fez de tudo, assim, né? E realmente essa tudo, conexão, né? essa conexão você só tem, acho, quando você é criança mesmo, que você convive bastante junto. Acho que assim, não que isso impeça de você adulto ter grandes amizades, amigos, isso com certeza, né? isso com não certeza. Impede. Mas vai sempre existir ali algo naqueles amigos de infância que você realmente... Por exemplo, eu tenho hoje amigos, mas assim, esses amigos, eles não chamam os meus pais de tio ou de tia, né? Isso, dão apelidos pro pai, né? Sei lá, esse pai do seu amigo não foi te pegar na balada. É isso aí. Como ia pegar antes, como ia buscar, né? E é o que você falou, assim, você se permitir, às vezes, não encontrar essa pessoa toda hora, mas quando encontrar, estar tudo bem, ter ali um amor genuíno entre amigos. Porque hoje em dia também parece que a ausência do amigo é a ausência da amizade. E não é. Muitas vezes a pessoa tá em um outro rolê e a gente precisa entender isso quando é do nosso lado. E a gente gosta que a pessoa também entenda isso quando é do seu lado, assim. Às vezes, casado, filhos. Não, é claro que a vida leva as pessoas aí, cada uma pro seu lado, para diferentes trabalhos ou as famílias diferentes. Mas assim, como eu falei, passa um tempo, você volta, você sabe quem você vai encontrar ali. Perfeito, e o cara exatamente. sabe a sua origem, sabe por que você tá pedindo, sabe o que você precisa quando você chegar lá e pedir. Exatamente. Né? Então, feita essa introdução, né? Sim. Essa bela introdução.
Bruno Vicari era um belo zagueiro naquela época, né, Nem Vica? lembro, era? Nem lembro. Maravilhoso. Era zagueiro, era de tudo. Há quanto tempo você não bate uma bola, Muito Vica? tempo. Pô, cara, você Muito. ama futebol, fala do futebol, tem o físico do futebol e não joga futebol. É porque o seu esporte é outro, né? Assim, A o prática. E outra coisa, o futebol machuca, né, cara? Muito, cara. Sabe que esse ano eu comecei jiu-jitsu e parei o futebol, realmente. Então, Parei. o futebol ele é muito legal, até porque ele, claro, é óbvio, pô, eu falo o dia inteiro de futebol. Né? Isso, exato. Eu também amo É futebol. apaixonante, pô, demais. E jogar futebol é muito legal. Eu Total. sonho que eu tô jogando futebol. Porque eu não jogo mais. Porque, assim, e aí quem joga, infelizmente, é assim, putz, cara, torceu, rompeu o ligamento, não sei do que. Ano passado, se eu juntar, foram 4 meses parado por causa de lesão em 2 tornozelos, Então, no direito e no esquerdo. então você e um fica deles eu pensando sei que foi nisso. na maldade. Porque, além de tudo, cara, você ainda joga com um cara... Eu jogava campeonatos... eu jogava um campeonato no Clube Pinheiros, e você sabe que o cara tá ali, tipo assim, não pra machucar você, mas ele tá lá que pra se tiver que entrar mais duro do que ele entraria né, nas pessoas que ele gosta. Ele entra. E aí você se vê num lugar que, tipo assim, não tô ganhando nada pra estar jogando aqui, né? Pelo contrário, tô pagando pra jogar. E vou ficar me machucando e ficar aí dias e dias com gelo no tornozelo, velho. Mas Tem que assim, dirigir pra ir pro trabalho. eu queria, né? Tá. Não que eu ache errado quem faz. Claro. Pelo contrário. Não, eu achava pô. que você não jogava por uma falta de vontade, mas então não é. Não é falta de vontade. É por não uma, é. por uma questão A última vez quase que eu fui profissional jogar mesmo. foi... Deve fazer, sei lá, 1 ano. Eu fui lá no Paulistano jogar Olha. com o pessoal. E Clube aí era assim, tinha o time lá da ESPN com o time de lá. É assim, meu ombro saiu do lugar. Sabe essas coisas que não Maravilhoso. acontecia antes? E aí agora acontece? E que é a prova, né, pra te dizer assim, você fica fala, "Puta, tranquilo meu, aí, eu fui jogar Bruno." bola, meu ombro saiu, cara. Aí, sei lá, também não tô tão velho assim, mas já tô velho, né? Não, mas peraí, vamos lá, vai. Dentre essa turma de amigos do colégio, eu e o Vika somos caras que estamos em plena forma. É verdade. Somos Obrigado. atletas. Somos atletas. Aí também por causa disso, eu parei quando eu parei mais, assim, de jogar, é porque eu tava praticando outro esporte. Eu tava correndo. E você faz eu fiz triatlon. eu não... É que eu não tenho ido mais competir, mas eu ainda Perfeito. pratico as modalidades. Aí tinha muito daquela coisa assim, pô, eu tô focado pra fazer uma prova de corrida, uma maratona. Aí 42? você treinou ali. 42 Bruno? quilômetros. Aí você treinou, você tá seguindo aquela planilha e tal, como muita gente hoje segue. Aí você fala assim, caramba, eu vou jogar no sábado agora, mas aí todo aquele treino que não, mas eu não vou poder treinar, não, mas e a prova que eu vou fazer? Aí você começa a deixar e ter outra prioridade. Exatamente, ter a outra prioridade esportiva. E aí você acaba se encontrando com essa outra prioridade, né? Ou com esse outro esporte, E que quando- acaba te satisfazendo. Quando você se encontra em um esporte, a gente tá falando do quê? De performance. Estou performando Não, bem acho aqui que não nesse é esporte, só isso. não? Eu acho que é assim, a satisfação de, putz, eu fui lá de manhã, fiz o meu treino e fiquei bem pro Mas dia. a satisfação vem através da performance, não vem? Não, acho que Não? não. Tá. Acho que não. Tá. Acho que assim, pra algumas pessoas pode Aham. vir. Eu tenho encontrado aí, Pode ser. na busca pela Quando performance. você começa realmente. a melhorar o seu desempenho, todo mundo quer melhorar o desempenho, todo mundo quer postar que fez uma prova legal, Um que, movimento novo, alguma coisa assim. ou que ganhou a medalha tal, que foi Exato. correr em tal Ficou lugar. aham. Claro que assim, todo mundo, claro que esse tipo de atleta também é vaidoso. Mas acho que a maior satisfação, pelo menos a minha satisfação, é conseguir encontrar o equilíbrio. De, caramba, fiz meu treino de manhã e fui trabalhar e tô bem. Ou assim, não fui hoje, tá faltando alguma coisa no meu dia. E o esporte ajuda muito a esse rolê do dia a dia no trabalho, né? Ajuda. Aguentar o tranco. Ajuda. Né? Porque as pessoas olham, vamos supor, pro Vika e falam assim: tá louco esse cara, meu. O cara acorda às 6 horas da manhã, vai treinar, ainda passa pelo SBT, passa pela ESPN. Tá louco. A pessoa acha que você está dificultando o seu isso. dia em acordar mais cedo. Quando Não na é. verdade é totalmente o contrário. contrário. Você tá potencializando o seu dia E quando quando você não acorda cedo. acorda cedo, você acha que faltou alguma coisa. Perfeito. Outro dia falaram assim pra mim, um amigo meu falou assim, mas caramba, você não se diverte? Sim, eu me divirto, mas me divirto dessa forma. E isso, A questão suado, da diversão cansado. é isso, a questão da diversão essa relação com a diversão é diferente. Então você faz corrida, natação e... Eu fiz natação já várias você sempre provas. fez, eu sempre né? nadei. Aí eu fiz várias provas de triatlon já.
Eu fiz 2 vezes o Ironman, que é a prova mais longa, assim, ou uma das mais tradicionais e difíceis. Aonde foram esses 2 Ironman? Eu fiz a primeira vez em 2009, então já vai fazer 10 anos. Já dá pra mandar aí um 10-year challenge. Ó, total, hein? Pô, cara, faz esse ano com essa hashtag, pelo amor de Deus. Então, é 10 anos. Legal. Isso aí foi em 2009, que foi uma prova na Flórida. E aí em 2012 eu fiz aqui no Brasil, em Florianópolis. 3 anos depois. 3 anos depois. E aí, quanto você se prepara para uma prova dessa? Qual é a antecedência de preparação? Quando você já é praticante do esporte, das modalidades, você cumpre ali uma planilha, vai de uns 4 meses, 16 semanas, é suficiente para você, para, claro, quem já tem uma vivência no esporte. A base do negócio. A base, o cara já pratica esporte, ele vai aguentar fazer um treino assim. Aí aquele tiro final que você se restringe 100% em alimentação, treinamento, foco e vai que vai, é isso. Mas você fica bem chato na época então, né? Chato no bom sentido. O cara que normalmente faz uma prova assim, ou mesmo um maratonista, às vezes o cara fica meio chato, mas aí que tá você ter o equilíbrio. Senão você só pensa nisso, ou você não quer comer, não quer beber e tal, e aí acho que você vai perder essa sua satisfação. Você detectou isso sozinho? Teve um dia que você olhou pra você mesmo e falou, eu acho que assim, a maturidade vai te dando isso, né? De fazer prova ou assim, você começa também a aprender a conhecer seu corpo. Caramba, eu tô treinando demais. Se eu não diminuir agora, né, eu vou me machucar. Começa a entender a longo prazo. Ou às vezes também a vida te para. Do tipo, caramba, eu tava treinando pra caramba pra fazer o Ironman a última vez e eu caí de bicicleta e quebrei a clavícula. Então é o seguinte, para. Caramba. Porque depois você vai voltar, vai treinar, vai fazer a prova do mesmo jeito. Muito importante, né? isso. Mas não precisa... Quem tem essa obrigação é o cara profissional. Isso. Né? E a minha obrigação tá com a minha profissão. Né? Eu tenho a obrigação de acordar cedo pra eu ir trabalhar, não pra ir treinar. Né? Por isso o futebol, ele é tão arriscado assim, eu vou te dizer, quando eu fiz, por exemplo, a série Zé do Caixão, que eu tava atuando, eu não encostei numa bola. Então. Porque eu pensava assim, eu vou aparecer de perna, o personagem, você tá lá fazendo um personagem de ficção, já gravou o episódio 8, mas tá gravando o episódio 3... Porque a ordem é toda... De repente você aparece de perna quebrada. Como é que você vai dizer pro teu diretor... Como é que amanhã eu vou aparecer mesmo também? O outro esporte que eu pratico também existe esse risco. Como é que eu vou aparecer amanhã para apresentar um programa com a clavícula quebrada? Perfeito. Você não... Né, perfeito. Tem que ter essa responsabilidade. E a nossa profissão é a nossa prioridade. Isso. A obrigação que eu tenho é com a profissão. Não com o esporte. Mas claro, quando você tem esse equilíbrio, você tem satisfação. E tem uma que você goste mais? Ciclismo, corrida ou... Não, eu acho que eu sou meio de fase, assim, sabe? Essa época agora tá tão gostoso nadar, né? Total, cara. Tô na mesma também. Mas quando eu consigo ir pedalar também dá uma satisfação. Aí, como assim, hoje eu também não tô fazendo prova e não tenho essa obrigação de treinar e fazer tudo, eu sou meio de fase. Às vezes eu tô indo mais nadar, às vezes eu vou fazer uma prova agora de corrida, eu quero focar essa prova de corrida, ou a prova de ciclismo. E isso também, como você acaba variando, como eu acabo variando muito os esportes, isso evita com que eu tenha lesão. Porque o cara que só corre o ano inteiro e faz 3 maratonas no ano, o cara vai chegar uma hora que não vai aguentar. É verdade. Ou o cara que só vai pedalar. Você vicia seus movimentos. Eu acho que você vicia muito seus movimentos também. A mobilidade geral do corpo, assim. A particularidade desses esportes, eu acho, é que, assim, existe... Infelizmente, eu acho que hoje em dia existem alguns esportes que são mais inteligentes... não sei se dizer mais inteligente, mas que são mais inspiradores do que outros. O futebol, que é um esporte que eu amo de paixão, eu acho que ele tem muito pouco texto de inspiração. Eu acho que ele não... Os grandes vencedores do futebol hoje em dia não tem muito a dizer. O Messi, acho que talvez quem mais tem a dizer ali é o Cristiano, no sentido de inspiração, tá? Ou seja, no sentido de, através do esporte, mudei minha vida, mudei meu pensamento, mudei minha maneira de ver o mundo, me tornei um cara melhor, mais completo. E o ciclismo, a maratona, e outros esportes, como o tênis, por exemplo, que é um esporte que você gosta muito também,
tem umas referências, tem uns caras tão maravilhosos, velho. Tem. O Murray agora, né, que acabou de se aposentar, assim, como os caras são legais, como os caras são inspiradores. E eu queria te perguntar, quem são aí os caras que são mais inspiradores do... Tem o Goggins, né? Sabe quem é o Goggins? Que é aquele cara que já fez as maratonas mais fodas. Hoje em dia ele é um grande guru ali nos Estados Unidos e tal. Mas tem algum cara que nessa parte de inspiração... Porque tem que ter a parte mental pra fazer essas provas todas também, né, Vika? Tem. Eu acho que assim, todos... Você gosta desse lado? Gosto. E todos esses grandes atletas, quando você começa a ver a história deles e o que eles... Por tudo que eles passaram, acho que você sempre aprende com todos eles, né? Por exemplo, eu não conheço a história dela, mas eu vi o livro outro dia e falei, caramba, deve ter alguma história legal aí, vou ver se eu leio. Quem? Da Honda. Legal, demais. Não sei, perfeito. Posso até estar falando uma... Claro, posso até estar enganado, mas eu vi o livro dela ali e falei, caramba, o que será que ela tem pra contar? Uma mulher num esporte desse, que é a luta, né? Que de certa forma rompeu, assim, uma barreira. Então, ela deve ter alguma dizer, coisa. Fato. Né? Ela deve ter alguma coisa. Eu não sei, eu não li nada sobre ela, nem no Wikipedia eu li sobre ela. Aí eu sei a história dela esportiva, mas... é um livro que você pegaria ali e daria uma talvez deve ter curiosidade. alguma coisa, né? Com certeza. Interessante. Com certeza. E assim, você falou do tênis, você falou do Murray, mas você vê a figura... Existe hoje no esporte uma figura mais limpa que a do Federer? Não. Não sei se tem. Acho que não. Né? O Djoko, tipo, né? Mas o Djoko já é um cara mais carismático. Totalmente. Como é o Bolt, um cara carismático. Né? Uma estrela. Agora o Federer há tantos anos com a mesma, né? Quando você olha o Federer, você fala, esse é um cara que incrível. Né? Que tem uma postura. Isso. Né? Uma retidão. Isso. Só é que ele é isso. Só que é impossível você ser o que ele é sem ser um cara muito feroz por dentro. Pode ser. Pô, há tanto tempo. E aí é até mais bonito você ver ele tão sereno. Que ele não é esse cara sereno. Porque se ele fosse daquele jeitinho meio... Sabe? Que você fala assim, esse aí eu furo a fila aqui no banco, ele nem vai perceber. Então eu acho que ele é tão completo que ele consegue, inclusive, passar uma imagem serena, onde deve existir muita selvageria e rebeldia dentro, porque ele entra em guerras ali, né? Sim. Esses caras lutam guerras. E contra o maior adversário dele é um cara agressivo, que é o Nadal. Um touro, né? Então, se ele não for assim também por Exato, dentro, ele mas não vai ele ganhar. tem esse equilíbrio. Exato, né? Exato. E no ciclismo, tem alguma... Quem é a figura mais... Eu tava vendo assim... Deu uma estudadinha, né, Vika, antes de você vir e tal. Mas você é um cara que gosta muito do ciclismo, e o ciclismo, como todos os esportes, menos futebol, não tem tanto espaço pra gente falar, pra gente ficar decorrendo sobre e tal. Mas eu queria trocar umas ideias com você sobre ciclismo, porque eu acho um esporte muito charmoso, muito bonito, muito gostoso de assistir, porque ele é longo. Sim, então, porque aquela tem coisa, belas paisagens. Belas paisagens. Então você deixa rolando ali, vai fazer um café, vai não sei o que e tal. E o Tour de France, esse ano vai ser em homenagem ao Ed Merckx, pode ser? Que é um pode grande... Ser o Merckx. É o Pelé. Aí, sai de Bruxelas. Ah, tá. Ele é o Pelé do ciclismo. O Merckx é o Pelé. Ele tá acima de tudo e de todos. Ele tá vivo ainda? Tá vivo. Tá. Ele é um ciclista ali entre os anos 60 e 70. E ele foi um cara extremamente completo. Tanto que quando o jornal L'Equipe... ele deu pro Pelé o título de atleta do século, o pódio foi formado pelo Pelé, pelo Merckx e pelo Muhammad Ali. Uau. Que é outro atleta que tem aí toda essa história e toda essa ideologia e toda essa mensagem que... Total, que né? transcendia é maior do que o ringue. E o Merckx, Caramba, ele entrou no meio desses dois monstros, então ele é um monstro. Ele é um monstro. O apelido dele na época era Canibal. Claro que ele não tem o mesmo impacto midiático que tem o Pelé ou que tem o próprio Muhammad Ali. Mas por consequência do esporte, talvez. Pelo esporte, e claro, na época a eleição ou o prêmio foi dado por um jornal francês. Na França ele era muito forte. Ele ganhou quantas vezes Tour de France aí? Ele ganhou o Tour de France 5 vezes. Ganhou o Giro de Itália outras 5 vezes. As outras provas ou provas de um dia, que também são tão importantes quanto, mas o Tour de France é uma prova por etapas. Quantos dias leva um Tour de France? O Tour de France demora 3 semanas, como o Giro de Itália e a Vuelta da Espanha. Diário? Todo dia. Tem 2 dias de folga ali, durante as 3 semanas. E quantos quilômetros no fim eles percorrem mais ou menos? Uma média de 3.500 quilômetros. Uau, o cara dá a volta no país mesmo. Dá a volta no país, Uau.
E ele ganhou outras provas, assim, ele foi tricampeão mundial, ele ganhou a Milano-San Remo, que é uma prova de um dia, uma das mais importantes do circuito 7 vezes. Então, assim, ele tem todos os recordes que ainda hoje você pega do ciclismo, são todos dele. Né? Sensacional. E qual que é a que você mais gosta das provas? Qual é a que você... Tem uma que você fala, pô, essa é a mais... O Tour de France é uma prova muito midiática. Mas ela também tem uma história que é fantástica. O Tour, né? Seria a grande prova. O Giro de Itália é uma prova mais difícil, porque ela tem mais montanhas e ela envolve muito a paixão, assim, das pessoas. Ainda é uma coisa muito tradicional, assim, das famílias irem pra beira da estrada, esperar o pelotão passar. Sabe, é muito aquela coisa, assim, do avô passar pro filho, pro neto. Eu fiz uma matéria dessa uma vez. Lá? Que legal. E assim, e tá ali na beira da estrada e perguntando pras pessoas, e não, é assim, a família vem pra cá. Ainda é um esporte, assim, que por um lado, lá na Europa, eles lutam pra não envelhecer, pra não ter só os fãs antigos, né? Mas, assim, é uma coisa ainda que é passada de geração para geração. Uma cultura que a gente não tem aqui no Brasil. Não tem, né? não a tem. gente não tem. É algo que é isso, é cultural, Apesar de você ver, assim, tem uma galera que tenta fazer essa movida da bicicleta aqui no Brasil, né? Sim. Inclusive uns night bikers, os caras que usam aquele bonezinho com a abinha pra cima e tal. Mas eu não sei se esses caras acompanham o Tour de France. Não. Né? Acho que eles têm uma leitura muito mais urbana, uma leitura urbana da bike. É uma pegada mais urbana e mais sustentável. E que também tá ganhando um espaço que é muito legal. Com certeza. Não é? Hoje com aqui certeza. Eu acho que eu acabei de pegar 2 bicicletas, assim, uma pra mim e uma pra minha esposa, além da que eu tinha pra praticar esporte. Que mas, é leve. Mas assim, essa bicicleta pra gente ter a nossa bicicleta urbana. Preciso ir pra lá, eu não vou mais de carro. Não dá, não é porque eu não vou porque eu não quero, porque não dá pra ir. Tá complicado. Então, você vai de bike bicicleta, ou de patinete, que agora tem os patinetes. Tem o patinete, e assim, e resolve, e aos poucos a cidade ela tá ficando mais estruturada pra isso. Amém. As pessoas também estão respeitando mais. Amém também. Então, hoje em dia você vai na Faria Lima na hora do almoço, no final do dia, pô, aquela ciclovia funciona bonito. Bonito pra gringo ver. E ao mesmo tempo as pessoas estão aprendendo a respeitar também. Então é isso, é uma questão cultural. É importante que a cidade esteja estruturada, preparada estruturalmente, mas principalmente a gente culturalmente. Isso. Porque assim, amanhã não vai ter uma ciclovia aqui, mas se tiver um cara andando de bicicleta na rua, não vou passar perto com o carro. Você vai fingir que tem uma ciclovia, isso, exatamente. Então, acho que tem que ser algo... partir mais da gente, né? Ser algo cultural. Algo bem social mesmo, isso. Assim. Educação mesmo. A bicicleta ser vista como uma aliada dessa loucura toda. Exato. E quem é o grande nome hoje em dia do ciclismo? Quem que o cara que gosta pode pesquisar agora na internet, assim? Tem um cara que é muito legal, que é o Peter Sagan. Peter Sagan. Ele é americano? Não, ele é eslovaco. Olha... E ele foi tricampeão mundial. Ele era tricampeão mundial em sequência. Tá. Ele perdeu o último mundial, ele não ganhou. Agora não lembro se ele ficou em segundo lugar, assim. Tá. Mas ele é um cara muito carismático. Legal. Ele é um cara, ele é meio que Djokovic, ele é meio que Ibra, assim, sabe? Durante muito tempo a gente teve uma impressão de que esse... É um leste europeu aí, a gente pode dizer? Que esse leste europeu era amargo. Era duro. E de repente vem esses caras, Petkovic, vem esses caras todos que são um show de carisma, de cabeça aberta, de sensibilidade, assim, muito legal essa orla de pessoas que vieram, assim, realmente, Petkovic, Djokovic, exato. Super carismático. E esse também legais, é um cara super carismático. astral. Perguntaram pra ele, isso já faz um tempinho, mas perguntaram pra ele assim, a gente pode te chamar de Ibrahimovic do ciclismo? Ele falou, quem é Ibrahimovic? Tipo, já mandou uma dessa, entendeu? Tipo, que é uma frase de Ibrahimovic, que seria uma né? frase do Ibra, entendeu? Com então certeza. Já foi a resposta. Então ele é um cara muito carismático e é assim uma referência hoje. Ele não é mais o campeão mundial, mas entre os... E ele é um cara bem midiático nesse sentido, assim, de estar toda hora com cabelo diferente.
Perfeito, tipo um Valentino Rossi. É do negócio, isso. né? Então, assim, um pouco daquilo que a gente estava até falando deles terem um pouco da preocupação do esporte não envelhecer. Perfeito. Ele é o cara que puxa a molecada. Demais. Como em determinado momento o Lance Armstrong foi. Perfeito. O Armstrong ele foi muito importante em determinado momento para o ciclismo, porque ele é uma figura curiosa, porque ele em determinado momento se tornou maior do que o esporte. Porque você imagina que as pessoas sabiam quem era o Lance Armstrong, não sabia que ele era ciclista. Não sabia tudo bem, sabia que era um ciclista, sim, é um cara que anda de bicicleta. Perfeito. Mas não sabia exatamente qual era o esporte. Fazia, perfeito. Né? Total. E aí é curioso isso, porque ele se tornou um cara maior que o próprio esporte. Em determinado momento, a União Ciclística Internacional aproveitou muito dessa imagem dele e talvez tenha sido... Talvez não, né? Depois ficou claro que talvez tenha sido ou negligente ou fez vista grossa para muita coisa, porque se aproveitou muito dessa imagem, porque era importante para o esporte. Não, com certeza. Né? Por mais que sempre existisse muita desconfiança e todo mundo soubesse que algum segredo ele tinha... Como em muitos esportes existem muitos segredos e a gente não sabe. Justo, né? Com certeza. Mas assim, ele foi em determinado momento um cara importante pro E esporte. você foi fã de Armstrong? Assim, você foi enganado por Armstrong? Então, eu nunca gostei do Armstrong porque ele era naquela época uma imagem assim, o cara que é modinha. Uhum. Então você imagina que quem conhecia a história do Ed Merckx sabia que o Armstrong não era maior que o Merckx. Justo, perfeito. Ou não era maior que outros ciclistas, o Dino Bartali, o Fausto Coppi, ciclistas italianos dos anos 40, 50. E que o Armstrong era, entre aspas, modinha. Uhum. Mas, por outro lado, depois de um tempo, a modinha foi falar mal do Armstrong. Entendeu como a moda mudou? E aí você fala assim... Acho que eu tô gostando do Armstrong, né? Peraí, ele também não é tão... Ele não é mais modinha ele agora. não é tão ruim assim. E aí uma vez, você sabe que uma vez eu também, sempre assim, sempre não gostava muito dele e tal, e quando foi descoberto, ou quando ele foi acusado, porque é interessante, ele nunca foi flagrado num exame. Nunca foi. Não. Nunca foi. Ele foi o cara mais testado na história e nunca foi flagrado. Ou quando existiu ali um problema que ia ser, a União Ciclística, né, deu um jeito ali. Mas aí eu escrevi um texto assim, eu lembro, eu tinha um blog na época que foi mais ou menos assim, finalmente e tal. E aí, um cara escreveu um comentário assim, Bruno, olha, é verdade tudo isso que você tá falando, mas cara, eu tive câncer, eu tava pra morrer e eu me curei graças à instituição do Armstrong. Então, cara, pode acontecer o que for. Que eu estarei sempre ao lado do Armstrong. Agradecido, porque ele me ajudou por um outro viés. Ele me ajudou, ele pode ter sido sacana tal, e pode ter faturado com isso, mas se não fosse essa ambição dele, né, ou com algo quase que psicopata dele, eu não teria me salvado. E aí eu tava conversando com um médico, eu não lembro agora se foi com o Dr. Sérgio Petrilli, que é do GRAAC, ou se foi com um outro médico. Mas ele me falou assim, Bruno, pense que nenhuma pessoa é 100% boa ou 100% má na vida. Entendeu? Então, o cara tem coisa boa e o cara tem coisa ruim. Com certeza, com certeza. Todo cara preso já fez uma bondade pra alguém. Tipo, então né? Quase isso. Tenta assim. olhar pra ele. E aí, assim, essas duas Mas isso ensina compaixão, não, então, não ensina exatamente o Armstrong. Ensina compaixão como pra vida mesmo, assim. Então, né? aí essas duas histórias... assim, eu ouvi essas duas pessoas no mesmo dia. E aí eu falei assim, caramba, peraí, né? Uma pessoa se salvou por causa dele, crianças também se salvaram. Então, é verdade que o cara foi sacana, é verdade que o cara faturou muito com isso, mas ele ajudou uma criança. É verdade, ele acabou ajudando. É muito delicado. É a maior fraude da história do esporte? Eu acho que por toda essa imagem que envolve, eu acho que sim. É que ele ainda levou, milagre. Ele levou pra esse lado, pro lado do milagre, pro lado de vender a pulseira, e a pulseira era amarela, e a pulseira era maravilhosa porque era Stay Strong. Isso. E o Strong de Armstrong. Isso. E porque ele tinha tido câncer e o Strong é Isso. forte em inglês. Então, cara, era assim o marketing perfeito da história do universo e tal. Do milagre, ele era um milagre. E realmente ele poderia, como você diz, ter feito
toda a roubalheira e não ter criado nada de instituto de nada e ter realmente pego esse dinheiro pra comprar uma lancha lá não sei o quê. E dane. Ok, ele agiu na... Isso torna tudo mais difícil ainda de analisar, mais complicado, mas acima de tudo, ele usa a história da doença. É quase é como o João de Deus que usa a fé pra... É assim... Cara, eu vi a entrevista dele na Oprah, assim, tipo... O que deve se passar na cabeça dele, né, cara? Quando ele vai dormir, assim. Porque hoje em dia ele virou um quê? Um Zé Ninguém? Então, isso é interessante também, como a vida dá volta. Hoje, ele está bilionário. Ele está bilionário. Porque em 2009, quando ele teve que pagar tudo, e ele pagou e perdeu quase tudo que ele tinha, que ele tinha vencido, ele tinha ali $100 mil, e ele falou assim, aonde eu vou investir nisso? E aí em 2009 tinha muita coisa aparecendo e tal, não sei o que, ele pegou $100 mil e investiu em uma empresa de aplicativo de carro, que faz viagens, que substitui o táxi. Você tá brincando. Então saiu agora, no final do ano, saiu uma matéria no New York, não lembro se foi no New York Times ou em um outro jornal, falando que aqueles $100 mil que ele investiu... Virou 3 bilhões. Ele é um dos sócios do Uber? É. Você tá brincando. Essa matéria que saiu no jornal foi mostrando isso. Que ele hoje tem mais dinheiro, muito mais dinheiro do que ele tinha na época. Tô em choque. É. Ele pegou essa grana que ele tinha, foi assim, o último assim, cartada dele, falou assim, olhou e falou, eu acho que esse negócio aqui vai dar certo. Até isso é incrível na história. Esse cara tem a história mais incrível da história do mundo, falou assim, mano. eu acho que esse negócio vai dar certo, colocou a grana ali, e hoje ele tá muito mais rico. Então ele, assim, ele não confirmou o valor, é verdade que hoje você tá com 3 bilhões... Aí a resposta até que ele deu, porque tinha aspas dele ali, não é uma especulação. Ele falou assim, eu não vou confirmar esse valor, mas eu confirmo que lá atrás eu investi $100 mil. E aí, claro, o pessoal fez ali as contas, viu quanto valia a ação, quanto vale hoje, e é um valor desse daí, que ele tá muito mais rico hoje do que tava na época. Caramba. E aí é isso, não é conhecido, né? Ele é um cara low profile. Total, ele não dá as caras, ele tá ganhando esse dinheiro sem precisar dar as caras, né? É, exatamente. E muitos documentários sobre tudo isso, né? Mas assim, falando em esporte em geral, qual que é um grande documentário que tenha marcado sua vida, assim? Será que você consegue puxar na cabeça? Nossa, já vi tanta coisa legal. Eu vi uma vez, e esse é um documentário até antigo. Na época que nem tinha, assim, essas coisas, mas era uma fita mesmo, que é o Isto é Pelé. Olha, do Pelé. This is Pelé. Isso, antes do filme Pelé Total, Eterno, Pelé Eterno, eu lembro mas era disso. um que os caras levavam, tipo, anos 80 total. Lembro Que os disso. caras levavam o Pelé pra jogar basquete, levavam o Pelé pra jogar vôlei, levavam o Pelé numa pista de atletismo e ele fazia tudo. Então, era assim, pra provar que o atleta do século não era... Ele era completo mesmo, né? Ele era um atleta em toda a sua essência. Exato, mesmo, isso. né? Pelé é um atleta. Por quê? Por que ele é um atleta? Porque ele marcou 1.200 gols? Não, né? Porque, o cara tem reflexo, ele tem potência muscular, ele tem um equilíbrio em todos os músculos que nenhuma outra pessoa tem. Então, se o cara não fosse o rei do futebol, e se ele se dedicasse ao atletismo, ele ia ser um atleta medalhista olímpico. Ou seria um grande jogador de basquete, um grande E ele jogador era de vôlei. atleticamente um cara muito potente. Isso, mesmo, então, com e é certeza. mais ou menos isso que o... This is Pelé. Bom documentário. Bom Agora, documentário. hoje tem muita coisa legal. Muito. Eu posso te falar um que ano passado me marcou profundamente? Foi o Notorious, que é da história do Conor McGregor, do lutador. O documentário começa com ele recebendo contas pra quase sendo despejado de casa no começo do documentário, e ele fala assim: eu sou o maior lutador que já conheci, eu vou ganhar o UFC, não sei o quê. E, mano, 5 meses depois o cara consegue ganhar, assim, entrar pro UFC e tal. O documentário é surreal. Ele começou a gravar quando ele tava na merda, assim, sabe? Sim. Então é muito louco. Ele falou, ele confiava tanto que ele ia sair daquilo, que ele falou, eu vou transformar isso em um documentário. Então é muito, muito surreal, assim, Notorious, vale a pena assistir. Tem um que foi muito premiado até, ganhou Oscar, se eu não me engano, que é o Ícaro. Ícaro, que é de ciclistas também, que tá no Netflix tá no esse. Netflix, é muito legal também, muito interessante.
principalmente como foi a habilidade do autor em virar o documentário dentro do que ele se tornou. Porque ele começa... Ele é sobre trapaças dentro do... né? Exato. Então ele é assim, sobre o doping no ciclismo amador. Então ele era um cara que fazia as provas, uma prova que chama Haute Route, que é uma prova na Europa. O próprio Ícaro. E, é um cara. O Ícaro é um cara? Não, é o nome do documentário, porque é um cara que queria voar, né? Queria voar pedalando. Né? Então acho que é nesse o sentido. Mas ele era um jornalista tal, e um cara que participava dessa prova. E ele, se dedicava pra caramba, mas tinha uns caras que eram os imbatíveis ali, os amadores, né? E ele era um amador muito forte, mas ele não entrava naquela turma do top 10. Aí ele começou a achar estranho, é isso? Aí ele começa a achar estranho e ele falou o seguinte, eu vou... E aí ele começa a conhecer médicos e tal, e o cara fala, não, se você seguir essa cartilha ou essa fórmula, tua performance você vai melhorar. E dentro dessa fórmula tinha o quê? Não, o doping. Perfeito. Né? Então é o seguinte, se você... Que é mais ou menos o que vale pro esporte hoje. Pro esporte, os ciclistas que foram pegos falaram exatamente isso. Eu fui pego porque eu não segui, porque eu exagerei, porque eu quis dar o passo errado. Se você segue, você não é pego. Se você segue, você não é pego. Não é pego. Não é pego, porque, por exemplo, tem tem uma estratégia ali de timing ciclo, mesmo. Você vai tomar tal coisa, mas o exame é tal dia, e aí isso aí já foi embora, porque você vai ter tomado água. A estratégia do doping, ela tá sempre à frente do antidoping. Dizem que é um gap ou um delay de 6 meses. Entendeu? O que o cara faz hoje, só daqui 6 meses vai refletir. Vai refletir. Tanto que muitos casos foram pegos agora, e é uma das estratégias é você pegar o cara que é medalhista hoje, congelar as amostras e daqui a alguns anos você vai ver o que vai dar. Né? Mas enfim, aí esse cara foi lá, começou a fazer seguir esse plano e o rendimento dele melhora. Só que enquanto ele está gravando o documentário, estoura o caso de doping na Rússia. E quem está prescrevendo esses remédios para ele é justamente o médico que é o pivô da denúncia. Caramba. Então, esse médico começa a ser perseguido pelos russos. Tem que se mudar para os Estados Unidos. Tudo isso filmado. Então vira um filme de ação, praticamente. Isso. Então, assim, o que começa de uma história de um ciclista amador se torna um grande furo jornalístico de uma coisa que derrubou o esporte russo. E ele tem a habilidade para, no meio do documentário, virar e... Não, meu documentário não é mais disso. Meu documentário agora é esse. Entendeu? Muito legal. Então, o cara começa a ajudá-lo Ele começa a ajudar o médico que estava ajudando ele, né? Então, agora ele tá escondendo o cara. Caraca. Entendeu? Então muda nesse sentido. Ícaro, já dei de cara com esse Ícaro várias vezes no Netflix. Vale a pena. Legal, vou assistir. Vale Ícaro. porque é isso, porque tem essa relação com o esporte, mas tem a habilidade de mudar o roteiro da história. Perfeito. Entendeu? O roteiro não é esse. O cara foi muito bom artisticamente falando. Foi. O cara foi ligeiro. Você trabalha com isso, você acaba tendo essa visão também do cara... Porque às vezes se é outro, o cara fala assim, ixi, deu merda isso daqui, vou largar. Totalmente. O projeto morre ali. Porque, agora vai vir a polícia, vai vir não sei o quê, vão Mas vir o cara viu aí a grande oportunidade para fazer um documentário diferente. Assim, não, ele acolheu o cara e fez o documentário que ganhou um Oscar. Sensacional. E, Vika, lá na ESPN, o programa é diário. Todo dia, de segunda a sexta. Perfeito. Quantas horas por dia? O BB Debate, começa ao 12:30, vai até às 3:30. 3 horas de programa, 3 Vika. horas todo dia. O assunto suado. Os assuntos mais polêmicos desse Brasil, nesse futebol que não para. Todo mundo fala de futebol, todo mundo quer saber de futebol. Como é? Então, o futebol brasileiro ele é maravilhoso porque ele não é só o jogo. Perfeito. Entendeu? Se ele fosse só o jogo ali, o cara do... Vamos analisar o esquema tático e tal. Aí você tava ferrado. Como talvez seja em outros países. Mas como o futebol é memezeiro... Isso. Aí amanhã o cara do Corinthians vai lá e fala que a torcida do Palmeiras é que canta e vibra. Entendeu? Aí é isso que vira. Então, é isso que
Entendeu? O futebol ele vai te dando essas... Total. Essas E essas com a coisas. internet mais ainda, né, Vika? porque Com a acontece internet na virou. hora. E aí o BB Debate vai surfando essa onda dos memes, das hashtags, Sim, dos sim. momentos, né? Do que tá da dancinha do momento e tal. E vocês da- ficam ali brincando. Que é legal, né? Que é legal. uma quebra, assim. Também. Porque também tem muita gente que pode olhar, tipo, o Léo Bertozzi e falar assim, pô, esse cara nunca vai brincar de meme. Mas brinca. E de repente tá ele lá demais. zoando de meme, né? E tal. Tem esse clima. Na última pesquisa assim, que chegou pra gente, a gente viu que a gente é líder entre os jovens de 18 a 24 anos. Porque é isso, né? É o público que tá assistindo o programa nesse horário do almoço e é quem interage, né? Perfeito. E aí uma coisa que é interessante é que, assim, acho que por muito tempo o que se falava no rádio ou na TV repercutia na rua. Então o cara ia pra rua e falava assim, pô, eu tava ouvindo ali na TV, ou você ouviu o que os caras falaram no rádio? Hoje essa história mudou um pouco. Ela talvez tenha, assim, inverteu um pouco o caminho. Porque agora é assim, no programa, aqui no Twitter estão falando isso. O que Justo. vocês acham? Perfeito. E o cara que tá em casa vendo hoje, ele quer muito ter essa opinião. Porque hoje o cara que tá em casa, ele não espera mais os gols do Fantástico do domingo pra ver o gol, ou pra saber quanto foi o jogo. Ele não espera o Globo Esporte do dia seguinte pra saber quem ganhou o jogo. Porque hoje o cara tem o real time ali no celular. Então, ou seja, ele não tá vendo o BB Debate pra ver os gols. Não, isso ele já viu. Ele quer ver outra Ele coisa. quer ver a opinião do cara. Entendeu? Ele não... Porque na nossa época, teve jogo no domingo. Não tinha pay-per-view. Não, era mesa, então você era esperava mesa ver redonda, mesa à noite, redonda na Gazeta. e os gols do... o resumo no Mesa Redonda, os gols do Fantástico. Cartão e se você verde. perdeu perdeu o cartão verde e tal, no dia seguinte no Globo Esporte. Isso. Senão você não ia ver. Não, senão não dava. Que nem a MTV com os videoclipes Isso. na nossa época também, né? Isso, exatamente. Só podia ver ali. Você Aí esperava- veio o YouTube e destruiu tudo. Tô brincando. Popularizou, né? Mudou a maneira do cara consumir. Então, antes você... Mas mudou o poder né, da emissora, que a emissora tinha esse poder. Tinha. Você só vê aqui. vê aqui. E agora as emissoras todas têm que se reinventar, Sim. porque não é mais o que você vai assistir, mas é o que a gente vai falar sobre o que você assistiu. Sim, exato. Por isso que os programas de fofoca fazem tanto sucesso na televisão aberta. E por isso que hoje, não só os programas esportivos, mas mesmo os telejornais, cada vez mais tem muito assim essa questão de opinião. Opinativo, né? Opinativo, tem razão. Você- O Twitter, o que mandaram no Twitter, o que falaram aqui. Você não espera só o Jornal Nacional para saber o que aconteceu hoje. Exato. Você está ali na Globo News que você tá vendo que o cara tá, mas o que isso vai mudar na minha vida? Ou agora qual que vai ser o rumo? Ou quero ver o que o cara vai falar dessa decisão que o presidente tomou. Não é? E aí vocês têm uma reunião de pauta todo dia antes do programa ali? Como é Tem. que funciona? Ou já Eu estão chego- tão entrosados que Não, já... eu chego no programa, eu chego na ESPN, o programa começa meio-dia e meia. Perfeito. Eu chego às 8h30. Ah, você chega bem Eu cedo. chego às 8h30 e eu... Apresentador exemplo, né? É, Porque já conheci muitos que o isso. programa é meio-dia e meia, chega meio-dia e 15. tem. Ou meio-dia e 35. Exato. Chega depois do programa Não, mas começar. eu gosto de pensar o programa, gosto de saber como que eu vou aproveitar cada um durante esse tempo, porque... E você é o cara que distribui o jogo ali, né? Isso. Então, se alguém tem que saber bastante do programa mesmo, é você, né? Eu sei o que vai dar certo e o que não vai dar no programa, ou pelo menos tento saber, né? Porque às vezes vai coisa pro ar que fala, ih, caramba, pensei que isso daqui ia render uma baita discussão, não rendeu. E às vezes tem coisa que você não programou, mas é aquilo que a gente tá falando, aconteceu na hora. O Twitter tá pedindo na hora aquilo. E hoje em dia é o versus, né? A ESPN tem feito muito verso, né? Esse Sim, contra sim, né, as seleções de Isso. todos os tempos dos times. Aliás, bom, esse conteúdo todo tá no YouTube. Tem. Posso dizer que tá no YouTube? Ou tá no YouTube, tipo, Não, está no YouTube, tá mas disponibilizado tem no site da ESPN Mas também. tem no canal do YouTube da ESPN também. Ah, entendi. Foi a própria ESPN que disponibilizou. Era Tem isso que eu também. queria saber. Isso, a Tá bom, própria legal. ESPN Perfeito. disponibilizou. Demais. Então, assistam, porque é muito legal, cara. Eu assisti praticamente todos. Pela internet ali, o time de todos os tempos, do Isso. Corinthians, do Palmeiras. Depois teve o de todos os tempos de São Paulo, todos os tempos do Rio de Janeiro. Ainda mais nessa época de Não final tem de jogo, ano, né? que não tem jogo, e você tem mais espaço e mais liberdade pra falar sobre isso. Perfeito. E o que no fundo é aquela conversa de bar que você Total. tem.
Total. Né? Só que você tem ali um grande telão. Só que é ali difícil você tem um mexer telão. naquele Não, telão é touchscreen? fácil, É fácil? É fácil. Você não perde o sono por causa disso? Não. Nunca sonhou não, que você não, errou, abriu a não. aba E errada? até porque quando dá ruim é que é legal. Entendi. Né? Quando claro. dá errado é que no ar fica bom. Fato. Porque aí os caras começam a zoar, né? Hoje você não tem mais essa formalidade. É verdade, Então, ainda bem. por exemplo, já chegou o dia que, olha, mudou atenção, vamos mandar o Léo lá hoje no campinho pra montar o time do Corinthians e tal? Não, vamos, beleza. Só que manda naquele software, né, no programa novo que chegou. Não, mas o Léo não sabe. Eu, não, por isso mesmo. Manda no novo que é pra ele justamente... Deixa ele perdidinho ali justamente não saber. E aí na hora, chega na hora, ele vai aprendendo, eu vou ensinando. Não, me ensina, porque... Aí eu pedi, falei assim, não, me ensina porque eu preciso saber como é que é, né? Pra na hora que ele ficar perdido, eu dar um sinal. Claro, lógico. Né? Não, lógico. ó, mexe aqui. A brincadeira vai até o capítulo 2, claro, né? porque... O bullying não é tão pesado assim também, Não, né? exato. A gente não deixa tem... o cara vendido lá no ar. Né? A gente tem... Tudo isso que a gente tá falando é uma coisa que pode ser descontraída, mas a gente tem responsabilidade, Claro. a gente é jornalista, né? Eu tenho a credibilidade da emissora, eu não tô só... a gente não tá de farra ali. Então pode ser uma coisa descontraída porque as pessoas são descontraídas. Então hoje em dia você acha que tem que achar... você se vê tentando achar essa fina sintonia entre a descontração, a brincadeira com a informação. Isso. Acho que é o que até a Globo News faz muito bem, assim. A gente tem essa responsabilidade. A emissora tem essa responsabilidade. Com certeza. Eu não tô fazendo isso no meu canal do YouTube. Quando eu tiver o meu canal do YouTube for um sucesso, aí eu posso fazer o que eu quiser. Exato. Mas lá eu sou um apresentador de um programa da ESPN. Então, claro que a gente tem essa responsabilidade e o cara que está assistindo a ESPN, por mais que ele também goste de alguma coisa ali que é descontraída, gosta do nosso programa... Ele quer informação. Ele sabe que ele tá lá ele pra sabe isso. que ele tá na ESPN porque ali ele vai encontrar a credibilidade. Hoje em dia, você ir pra ESPN é realmente você estar indo em busca dessa credibilidade, dessa eu acho que... Muita gente brinca com alguns personagens que são amargos da ESPN, né? Tipo Mauro César, né? Então agora virou quase uma moda, todo mundo imita ele, inclusive dentro da própria ESPN. O pífio, não sei o quê. Mas se você analisar por um outro lado, ele não é o amargo, né? Ele é o cara que tá lá também falando muito da real, assim, né? Que não tá também muito pro oba-oba, né? Ele toca mais na ferida e tal. Então isso é uma característica da ESPN. Sim, você tem também. jornalistas mais guerreiros, mais caras que lutam. Críticos, mais independentes. E quando você assiste filmes sobre jornalistas dos Estados Unidos, o caso Watergate, o caso não sei o quê... É essa linha de jornalismo, é uma linha de jornalismo sem medo de, sabe, de botar de atacar gente grande, de atacar grandes, né? Então é um respeito ao jornalismo que em alguns momentos hoje em dia pode ter ficado um pouco banalizado, não só na parte do futebol, mas o jornalismo como um todo, por culpa da fake news, por culpa do não sei o quê, virou uma coisa meio, né? Um pouco dessa coisa de rede social. Sem tanta responsabilidade. Hoje, por exemplo, a gente trabalha, no meu caso, que a gente trabalha com futebol, os clubes, eles têm os canais, as redes, que são ótimas, que ajudam a gente em muitas coisas, mas elas são os canais oficiais. São filtradas. Ainda são os canais oficiais. Então, tudo bem. Ao mesmo tempo em que hoje, às vezes, o furo sai ali, né? Porque a apresentação do jogador, ou a primeira entrevista do jogador sai ali. Isso. Mas é sempre a good news. Isso. Nunca é bad news. Nunca é o contraponto. Isso. Então, por isso que eu acho que é importante pro telespectador, ou quem estiver ouvindo a gente aqui agora, saber que se você segue lá os canais dos clubes no YouTube, é legal ver claro mesmo o treinamento, é demais, mas vale também ir buscando a informação em outros lugares para não ser aquelas torcidas, e eu acho que a ESPN tem uma participação muito importante nisso, num formar torcedor cego. Sim. Porque eu também vivia aí uma época que não tinha tanta informação assim. Eu achava que o futebol era mil maravilhas. Eu era um torcedor cego. Às vezes a gente... Porque ao mesmo tempo em que as pessoas também ajudam muito a gente no programa, também qualquer coisa assim, ou opinião, vem muita crítica também. Os haters. Os haters, E aí, tem muitos jornalistas, assim, às vezes criticam e tal. Claro que quando o cara te ofende, isso nunca é legal.
Mas às vezes a gente fala assim, ah, não vou discutir com você porque você é fanático. Mas às vezes também tem o seguinte lado, que bom que o cara é fanático. Porque se tem um cara que fica 3 horas assistindo ao Fly de futebol, é porque o cara é fanático. Boa. E tomara que existam mais fanáticos. Boa. Então, assim, a gente, do nosso lado, acho que a gente também tem que respeitar um pouco ou entender esse fanatismo. Compaixão com o próximo. Pô, vou tipo entender isso. que o cara é fanático, o cara não tá aceitando que eu falo do time dele, ele é fanático, tudo bem, mas que bom que ele é fanático e que ele tá assistindo a gente falar do time dele na TV, né? E aí, uma das coisas que essa semana vocês fizeram, e eu acho que 95% do mundo fez, foi o 10 Years Challenge, né? 10 Years Challenge. Mas eu queria fazer uma análise aqui, pensar junto com o meu amigo Bruno Vicari, de longa data, amigo de muita resenha nessa vida. As pessoas estão indo no 10 Years Challenge buscar como elas eram há 10 anos atrás. E eu acho que a gente tem que buscar quem a gente era 10 anos atrás, né? Eu acho que esse desafio, ele é legal para você olhar por uma outra ótica, não só a ótica da imagem, não só a ótica imagética, se eu emagreci ou se eu engordei. Isso. Porque a maioria tá relacionada a isso. Olha como eu era mais magro. O desafio é isso, né, na verdade. Tá, o desafio entendi. olha como eu era, olha como eu sou. Né? Mas não é como você era, é quem você era. Porque hoje eu fui fazer a pesquisa pra achar uma foto minha de 2009. E eu não fui lembrando como eu era, eu fui lembrando quem eu era. Caramba, eu tava namorando a fulana nessa época. Olha, eu tava aqui numa transição de saindo aqui da MTV. Olha, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E não sei se as pessoas estão fazendo isso, mas seria legal um texto assim, dizendo, sabe, quem nós éramos e quem nós somos hoje em dia. E fazer essa análise se em 10 anos você evoluiu, né? Sim. Porque você pode ter evoluído imageticamente, mas você por dentro, você é uma porcaria. E assim, então, acho que queria, sabe, soltar isso no ar, assim, quem estiver ouvindo a gente. E vamos imaginar pensar. o seguinte, eu tenho 35 anos. Na época eu tinha 25, há 10 anos. O quanto você amadurece nesse tempo? Porque de 25 para 35 eu não tinha família, quer dizer, eu tinha minha família, mas hoje eu sou um chefe de família. Isso. Então isso é um amadurecimento. Pô, cara, demais. E é tempo em 10 anos. É muito tempo. Nossa, eu mudei demais, cara. Nossa. E talvez a menor mudança seja essa da imagem. Porque se eu pegar uma foto de 10 anos atrás minha, acho que eu nem vou estar tão diferente assim. Mas em compensação, quem eu era, aí Nossa, sim. isso com certeza. E eu acho que talvez o texto esteja um pouco por aí. Olha, pessoal, aqui tô em 2009, aqui tô em 2019. Nem tanta coisa mudou, a não ser uns cabelos brancos a mais e tal. Porém, por dentro, essa pessoa... não há imagem que consiga traduzir a minha mudança, entendeu? É verdade. E é isso, é você, às vezes, viver a época nas coisas certas, ter maturidade também para encontrar esse... Isso. E eu acho que assim, e sempre tentar pegar essas modinhas da internet e tentar levar ela para um passo a mais ali, tentar aprofundar um pouquinho mais o pensamento, que é mais ou menos o que eu debati com o Mal Meirelles aqui na semana passada do ovo. Sabe, o ovo? Sim. Ele é uma crítica social muito forte, porque antes, quem tinha o maior número de likes da história era a socialite, filha da Kardashian, que é bonita e que é rica e não sei o quê. E te dava a impressão que para você ter o maior número de likes, você tinha que ser rico, bem-sucedido, filho da Kardashian. E agora é um ovo que tem o maior número de likes. Então, destruiu esse conceito da imagem. Porque é um ovo que tem o maior número. Então, qualquer coisa pode ter número de likes. E esses likes, no fim, não estão querendo dizer nada. Porque é um ovo hoje em dia que tem mais likes. Entendeu? E todo mundo foi lá curtir de sacanagem. Porque ao mesmo tempo em que quando você entra no Instagram tá todo mundo brigando... ou no Twitter tá todo mundo brigando, você entra no Instagram, todo mundo tem a vida que você queria ter. É isso aí, os dois são mentira. Os dois são. Né? Se você encontrar o cara do Twitter, ele não vai ficar gritando com você. E o cara que tem a foto bonita no Instagram também tem problemas. Também ele vai te receber de chinelão em casa. Ele também fica de chinelão em casa. Ele vai ter os problemas também. Tem os problemas também. Então acho que é um pouco isso. E aí hoje você se apega à questão do número de seguidor. Como por muito tempo na televisão, e acho que ainda é assim, você se pega muito a questão ali do número, do Ibope, e você ao mesmo tempo também não sabe o quanto aquilo é real. Tudo bem, pode não ser real, mas você é cobrado por aquilo. Isso. Não é? Então,
Você é cobrado por aquilo. Pois é. Mas é verdade que você achar qual é o termômetro. Quem é o termômetro da sua vida? É o seu Instagram? É o número que você tá dando na televisão? Ou é com quem você. Com você mesmo deitando na cabeça no travesseiro? Eu acho que é um pouco por aí, assim. Eu acho que Claro que o mundo externo vai sempre te cobrar, mas é importante você estar ali dentro de si construindo essa. Exato. E aí é isso mesmo. Com O a sua bem-sucedido, família. bem-sucedido é meio você com você mesmo, assim, depois você começa a transformar o resto. Assim, né? Mas a gente ainda é cobrado por números, né? Muito. Então, se era ou ainda é no Ibope, no número da TV, agora é pelo número de seguidor. Isso. Então, mas... A gente ainda tá muito preso nisso, né? Tá. Inclusive as grandes empresas também, porque precisa entender até que ponto isso é a realidade. Até que ponto esse número de likes não seria dado por um ovo também. Entende o que eu quero dizer? Quando a empresa vai atrás de uma pessoa pelo número de likes dela, ela não necessariamente está contratando algo muito especial só porque ela tem likes, entendeu? A gente tem que tomar cuidado com o peso que a gente coloca no like, né? Isso. Porque senão tem pessoas que acabam fazendo a sua vida baseadas nisso. E no fim, isso aí não é nada. E a gente fica Até também... um ovo pode... Eu acho o ovo maravilhoso, cara. Eu achei o ovo Quem que teve a ideia do ovo? é um coletivo, chama The Egg Gang. The Egg Gang. Tá. Mas sabe o Banksy, aquele artista subversivo que faz umas pichações e que vendeu sei. aquela obra de arte que passou pelo cortador da sei. grama? É um grupo muito nessa Então. linha. É uma crítica social isso aí, cara. Entendeu? Virou um ovo. Então acabou agora. A menina vai malhar o ano inteiro, o cara, tá? O homem ou a mulher vai malhar o ano inteiro pra fazer a foto sem camisa por causa do like. Mas você virou um ovo, mano. Sabe, tipo assim. O ovo é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Quem estiver ouvindo a gente aí, faça um ovo hoje. Que você encontra em qualquer lugar e que é igual e que é isso, é verdade. Então, sabe, toma cuidado com essa loucura toda aí, entendeu? Porque senão é todo mundo morrer infeliz aí. Né? Vika. Pô, obrigado. Obrigado. A família tá no shopping. Está me esperando aguardando. Aqui. Eu moro do lado do shopping. E certamente agora não está mais no shopping, está ouvindo, porque a Simone, minha esposa, sempre ouve também todos os canais. Ela ainda me falou ontem, tava ouvindo a entrevista última do Felipe que tá no ar. Foi com a Ana Canosa, sexóloga. Muito legal. Vika. E é isso. Obrigado, viu? Meu irmão. Conte sempre comigo. Tamo junto. Contarei mesmo, que quero fazer umas mesas de debate aqui pra esporte. Venho. Quero muito que você venha. E estaremos te acompanhando esse ano. Boa. No bate-bola. Boa, obrigado. Tá bom? Valeu. Valeu, rapaziada. Até a próxima. Mais um Sistema Solar e um grande abraço. Tchau.